Bem, nessa questão aqui da PUC sobre dilatação linear, vamos fazer uma questão que envolva a questão do coeficiente linear, que é muito importante. A questão fala o seguinte: a tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo da rosca externa e não foi possível soltá-la. Sabendo que os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro, respectivamente iguais a 30 10 a menos 6 e 8,5 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, como podemos proceder? Então aqui a ideia qual que é? Então a gente tem uma garrafa aqui no caso, vamos tentar aqui desenhar essa garrafa. Então aqui a gente tem uma garrafa, e essa garrafa, a tampa dela, como ele disse, é uma tampa de zinco, né? Então imaginem que isso aqui é uma garrafa de vidro, e a sua tampa, vamos colocar aqui só em vermelho para a gente diferenciar. Então aqui temos uma tampa, aqui na garrafa, no caso ela, vamos imaginar que isso aqui seja a tampa dela. Então, o zinco é a composição química da tampa e o corpo do objeto ele é de vidro. E aqui ele nos fala o seguinte, que o coeficiente linear do zinco é 30 10 a menos 6 e o coeficiente linear do vidro é 8,5 10 a menos 6. E qual que é a importância da gente saber essa questão do coeficiente linear? Justamente para a gente entender quem vai dilatar mais ou quem vai dilatar menos. Então, deixa eu representar aqui, então lembrando que alfa representa o coeficiente linear, então o coeficiente do zinco aqui no caso, ele vai ser 30 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, né, que é o coeficiente linear do zinco. O coeficiente linear do vidro, ele também nos deu, vamos colocar aqui só para a gente estabelecer aqui um raciocínio. Então fica 8,5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembrando que esse grau Celsius a menos 1 é só a unidade do coeficiente, a gente nem usa esse grau Celsius a menos 1, é só, repito, o coeficiente. O que a gente tem que saber nesse problema aqui da PUC e vários outros problemas que envolvem dilatação linear, e onde ele aborda o conceito básico, que é em relação à questão do coeficiente, é o coeficiente linear do zinco. Então, o alfa do zinco, por exemplo não, né? Nesse caso, o alfa do zinco ele é maior que o alfa do vidro. Professor, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver é que se o objeto, por exemplo, variar a temperatura, né? Então, se a temperatura, por exemplo, aumentar, essa variação aumentar, quem vai dilatar mais, o zinco ou o vidro? O zinco, né? Por quê? Porque ele tem um coeficiente maior. 30 10 a menos 6 é maior que 8,5 10 a menos 6. Então, aqui a base é a mesma. Se a base aqui é a mesma, eu vou olhar o número da frente. Então, aqui no caso, 30 é maior que 8,5. Então, significa que se eu esquentar o conjunto vidro mais a tampa, o zinco ele vai dilatar mais. Da mesma forma, eu posso pensar o seguinte: se a variação de temperatura diminuir, né, para o conjunto, ou seja, eu coloco os dois, resfrio os dois ao mesmo tempo, se a variação de temperatura é o mesmo para o vidro e para o zinco, quem vai dilatar mais? Né? Aqui no caso, o zinco de novo. Por que o zinco de novo? Porque o coeficiente dele é maior. Né? Só que nesse caso, se a temperatura, por exemplo, diminuir, ele vai ter uma contração. Né? Então aqui a contração do zinco vai ser maior que a contração do vidro. Tá? Então, a pergunta do problema é tirar essa tampa, né, de uma forma mais fácil do vidro. E aqui ele nos fala o seguinte, né, temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água gelada. Então, se eu colocar esse recipiente, se a gente colocar ele numa água quente, né, se eu pego esse conjunto aqui e coloco dentro de um recipiente com água quente, o que vai acontecer? Né? Então, a variação de temperatura, como a gente acabou de falar, ela vai aumentar. Quando a variação de temperatura aumentar, o conjunto todo vai ser aquecido e a tampa ela vai dilatar mais. Se a tampa dilata mais, então quer dizer que fica mais fácil para a gente retirar a tampa, né? Aqui no caso. Então, da mesma forma, vamos aqui só arrumar aqui essa letra feia. Então, se a gente aquecer aqui, no caso, a variação vai ser positiva, aumento de temperatura, a tampa vai dilatar mais. Se a gente colocar esse conjunto na água gelada, aqui no caso, como ele disse no enunciado, o que acontece com o conjunto? Então, se a gente coloca aqui na água gelada, a variação de temperatura, ela vai o quê? Ela vai diminuir. Se a variação de temperatura ela diminuir, a tampa ela vai contrair mais que o vidro. Né? Os dois vão contrair,
mas a tampa vai contrair mais, ou seja, vai ficar mais apertado ainda. Então, a solução para a gente resolver essa questão é olhar para a questão do coeficiente, saber que o coeficiente maior quer dizer que dilata mais ou contrai mais, né? Então, a gente tem que colocar esse conjunto na água quente para que possa, né, a tampa, no caso, sair com mais facilidade. Facinho, né? Então, é um problema legal que aborda justamente a questão do coeficiente linear.